Igreja Viva de Jesus, paz e luz, que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita para os céus e vamos juntos declarar o Salmo 23, versículo 1. Vamos juntos! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Olha o que diz no versículo 6 do Salmos 23. Eu vou ler para você. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hoje eu vou trazer uma mensagem de Deus revelada e muito profunda para você sobre estes 3 pontos que na verdade são ministrados por 3 anjos. O anjo da bondade, o anjo da misericórdia e o anjo da gratidão. Porque quando fala habitarei, se refere a reconhecimento, dependência de Deus e do santuário de Deus. Reconhecimento da importância, dependência da necessidade e gratidão por tanto bem que Deus já fez e muito mais fará. Maravilhoso, né? Palavra de Deus, palavra da salvação. E pode se assentar. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na mensagem revelada de Deus e você vai marcar na sua Bíblia os textos que vamos ler das Escrituras Santas na revelação deste domingo maravilhoso das primícias. Eu tô tão feliz porque hoje é domingo. Isso é tão forte. Na palavra de Deus isso é tão poderoso. Porque Jesus, Ele é as primícias de Deus. Deus nos deu Jesus. Jesus nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos deu o reino dos céus. E é aqui no reino dos céus que nós somos revelados por Deus coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas que fazem toda a diferença na nossa vida e no nosso destino. Eu conversava com o bispo Dom Luiz de Carvalho ontem e ele dizia para mim: minha apóstola, eu ouvi um testemunho muito forte na sexta-feira passada de uma irmã que tem muitos anos do santuário. E ela disse para mim: bispo, ano passado eu subestimei as primícias no altar. Eu não enxerguei a importância devida que as primícias são na vida de uma pessoa. É o alicerce, é a base. E em decorrência da minha negligência às primícias, eu subestimei as primícias, eu vivi um ano muito difícil. Exatamente como está lá na palavra de Deus que Jesus ensinou por meio de parábolas. A casa construída na areia e a casa construída na rocha. A casa construída na rocha é a casa que tem um alicerce forte. São as primícias no altar. Primeiro Deus. Eu firmo a minha vida em Deus. E então eu projeto o meu ano e tudo que for construído pode vir o inimigo que for. Pode acontecer o que for. Não importa, eu não serei abalado. Por quê? Porque a estrutura, o alicerce, a base da minha vida já foi definida em janeiro, nas primícias, no altar de Deus, colocando a honra e a minha total confiança em Deus. Agora, a casa construída na areia é aquela casa totalmente vulnerável. Quando vem os ventos, as chuvas, as tempestades, aquela casa, ela é destruída completamente. Ela vira ruínas. Por quê? Porque o alicerce foi fraco. Onde nós estamos firmando este novo ano, cheirinho de novo ainda, que surgiu?
É claro que é em Deus, nas primícias do altar. Primeiro Deus. E todas as outras coisas, quem me acrescenta na vida é o próprio Deus. E eu fiquei assim, maravilhada, quando o bispo Dom Luiz me contou o testemunho dessa nossa irmã, porque ele disse pra mim, ela só agora, sexta-feira passada, entendeu por que o ano dela foi tão difícil no ano passado. E ela falou, esse ano vai ser tudo diferente, porque eu já vou começar diferente. Vou começar certo para dar certo até o final. Então, ela já firmou com Deus esse seu compromisso. Deus, minha primeira colheita, meus primeiros frutos, o melhor eu preparei para o Senhor. Meu tudo está no altar, porque eu quero que o Senhor me abençoe em todas as áreas da minha vida, não só em algumas. Muito forte, né? E hoje, domingo, tá esse clima especial. Nós estamos muito emocionados, muito felizes, porque vamos ter esta oportunidade de chegar diante do altar de Deus e dizer, Senhor, ninguém na minha vida é mais importante do que o Senhor. Nada na minha vida está acima de Ti. E eis aqui no Teu altar as minhas primícias, porque a minha confiança está totalmente em Ti, meu Pai. Nossa, que força é isso, meu Deus. Maravilhoso. E vamos receber as primícias de Deus, que é Jesus, a Santa Ceia. Deus diz assim, eu honro aqueles que me honram. A palavra de Deus diz que Jesus é as primícias dos que dormem. Ou seja, Ele é o primeiro Filho de Deus, que era único e se tornou o Salvador, o único Salvador de nossas almas, o autor e consumador da nossa fé. É só Jesus. E Ele fez com que nós que éramos apenas criaturas de Deus, nos tornássemos filhos de Deus. E Ele, Senhor da nossa vida. Ele, Jesus, o Salvador de nossas almas. Onde Jesus fez isso? Na cruz. Deus sacrificou as primícias dele na cruz para ganhar a mim e a você. Então hoje nós vamos colocar no altar de Deus as nossas primícias. Honra que vai e honra que vem. E vamos receber Jesus através da Santa Ceia, a Santa Comunhão, a comunhão dos santos na nossa vida, dando start no nosso ano com força de fé para vencer. Maravilhoso demais. Meu amado irmão, minha amada irmã, feliz primícias para você, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Deus! Aleluia! Glória a Deus! Como diz o meu pai, o nosso apóstolo, obrigada, papai. Aleluia. Meus irmãos, eu quero relembrar aqui um pouquinho o que nós vivemos na sexta-feira passada aqui no santuário. Em todos os santuários do Brasil, muitas pessoas retornando para o santuário e muitas pessoas vindo para o santuário pela primeira vez e firmando a sua vida na coisa certa, no santuário do Altíssimo. Davi diz uma coisa que para mim é muito forte. Ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa só. Ele podia pedir muitas coisas, mas ele disse para Deus, uma coisa eu peço ao Senhor. Que coisa é essa que ele pediu a Deus? Que ele disse que era uma só. Ele pediu que eu possa habitar no santuário do Senhor por todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Por que Davi fez esse pedido a Deus? Porque ele sabia que este era o único caminho, e é o caminho, que nos faz viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, colher resultados sobrenaturais na nossa vida. E isso só é possível pela fé praticada neste altar, o altar da casa de Deus, o altar do santuário do Altíssimo. E sexta-feira passada,
trazendo a fronha do seu travesseiro, milhares de pessoas vieram até o santuário dar início a essa corrente forte de batalha espiritual. E a fronha que você trouxe, ela está firmada no seu pedido. Você tem que concentrar em um pedido. Se é por você, para ter o domínio de Deus na sua mente, você tomar as rédeas da sua vida e determinar onde você quer chegar pela fé, a fronha do travesseiro tem que ser a sua. Agora, se você está fazendo esta corrente, intercedendo por alguém que você ama, a fronha do travesseiro tem que ser só desta pessoa. Você está entendendo? Agora, tem uma exceção, uma só, que é se você está fazendo pelo seu casamento. A fronha do travesseiro deve ser dos dois, porque a Bíblia diz que o homem e a mulher casados são uma só carne. Então, você está ali apresentando a Deus um pedido. Qual pedido? A restauração do meu casamento, ou a cura do meu casamento que adoeceu devido a problemas, devido a circunstâncias. Então, é muito importante você entender isso. Agora, eu preciso dizer uma coisa aqui para os irmãos. Preste muita atenção. A unção na fronha, ela só vai acontecer às sextas-feiras. Somente sexta-feira. Somente sexta-feira. Por quê? Porque a corrente é na sexta-feira. Hoje nós vamos dar início aqui no santuário às 12 santas ceias apostólicas, as 12 santas ceias das primícias de Deus. Eu quero, meus irmãos, louvar a Deus pela sabedoria dos nossos irmãos em todos os santuários do Brasil, que estão deixando alguns bispos, pastores, líderes preocupados. Por quê? Fizemos uma quantidade enorme de folhinhas e muitos santuários já não tem mais nenhuma folhinha. Por quê? Porque os irmãos são muito sábios. Eles têm visão de águia. E quando eles entenderam que a folhinha, ela traz a demarcação territorial de onde ela for colocada, os irmãos correram lá e pegaram várias folhinhas, 13 folhinhas, mais do que isso, para sair distribuindo nos cômodos de casa, nos cômodos do trabalho, nos cômodos da casa da mãe, do pai, dos filhos, para poder demarcar o território de quem? Do reino dos céus. E resultado disso, muitas folhinhas chegaram na casa dos nossos irmãos e na casa das pessoas que os nossos irmãos amam e cuidam espiritualmente. E em muitos santuários já não tem mais folhinha. Mas eu preciso dizer que em alguns santuários ainda tem esta folhinha, que é do ano de 2023, que foi consagrada no Monte Manaim, que você pode pegar a sua, dar a sua oferta por ela e levar para abençoar mais casas, mais pessoas. Na minha casa tem folhinha para todo lado. Tem folhinha atrás das portas de entrada, de saída. Tem folhinha nas portas do escritório meu, do meu esposo, o Bispo Rodrigo. Na casa do meu pai tem folhinha atrás de todas as portas. No escritório dele também. Porque é assim, nós temos força para ensinar a palavra de Deus revelada, poderosa, porque o primeiro a praticar o que nós ensinamos para você somos nós, e por isso temos bênçãos e testemunhos e milagres e feitos extraordinários de Deus na nossa vida para contar para você também. Não é só você que bate o sino, eu também bato o sino da vitória, porque eu tenho muitos testemunhos para contar. Glória a Deus. Quero contar um testemunho aqui maravilhoso. O meu livrinho Visão de Vida, para a glória de Deus, tem sido o maior sucesso. E eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que deu a sua oferta de R$10 e adquiriu o seu livrinho e tem desfrutado da sabedoria do Espírito Santo que está contida neste livro,
para tanto abençoar a sua vida e trazer para você um batismo na sua visão, para você enxergar com olhos de águia, com grandeza, porque o maior poder do mundo opera aí dentro de você e é a sua fé. Eu tenho fé, Deus tem todo o poder. Eu manifesto a minha fé, Deus manifesta na minha vida o seu grande poder. E ontem eu estava estudando numa devocional com os meus filhos, meu esposo, o Bispo Rodrigo, e nós estávamos lendo a passagem desse livro que eu conto sobre Noé, quando ele estava construindo a arca, num período que nunca antes havia tido chuva. As pessoas apontavam para ele, debochavam dele, riam dele e faziam piada com ele, humilhavam ele, atacavam ele. E ele construiu a arca num período de 120 anos. E sabe o que aconteceu? O que nunca havia acontecido antes. Caiu a chuva. E Noé, porque acreditou, porque deu crédito à revelação do Espírito de Deus, somente ele e sua família foram salvos. A arca de Noé, ela tipifica o santuário. Se eu quero ter salvação, se eu quero que a minha família tenha salvação, então eu preciso estar no santuário. Eu preciso praticar a fé que eu confesso crer. Eu preciso viver de verdade o que a palavra de Deus me instrui a viver. E é só assim que eu vou obter na minha vida resultados extraordinários pelo poder de Deus. Muito forte quando nós enxergamos na nossa vida que quando Deus nos chama para lutarmos pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa casa, quando Deus coloca dentro de nós o sonho de formarmos a nossa própria família e lutarmos para a realização desse sonho sentimental, lutarmos pela realização desse sonho familiar, é porque somente nós podemos ser o Davi da nossa casa. Aquele que se levanta na autoridade da fé para lutar pelos seus e luta a luta certa, Deus recompensa essa pessoa. E nós estamos numa expectativa gigantesca de fé para o início da corrente da família, que vai acontecer terça-feira, dia 31 de janeiro, a última terça-feira deste mês de janeiro, onde nós estaremos aqui no santuário em 3 horários, 9 da manhã, 3 da tarde e também às 7 horas da noite, iniciando a corrente mais forte em favor da sua família que você já viu na sua vida. Eu vou entregar aqui, junto com os bispos e profetas do Altíssimo, a chave de Davi. E vou delegar a você, na força do nome de Jesus, a autoridade para você, como Davi da sua casa, fechar as portas de tudo que não presta. Vício, droga, brigas, mentiras, contendas, roubo, destruição, morte, espíritos do engano, desejos de suicídio, pensamentos malignos que permeiam e dominam as pessoas na sua casa, e que você que tem passado por isso precisa botar um basta nessa situação. Essa chave de Davi vai dar a você essa força nesta corrente, para você fechar as portas de tudo que não presta e não provém de Deus na sua vida. E também a mesma chave, a chave do reino dos céus, a chave de Davi, você ter autoridade para abrir as comportas dos céus e sobre você e sua casa, bênçãos sem medidas serem derramadas em nome de Jesus. Nós vamos assistir agora a chamada que nos prepara para o início dessa corrente forte, a corrente da família. Eu quero que você preste muita atenção e se organize, priorize isso. Você é o Davi da sua casa. Josué falou assim: se meus vizinhos, minha parentela, não querem servir a Deus, escolham, pois, a quem irão servir. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele não perguntou para as pessoas da família dele se elas queriam servir a Deus com ele. Ele se levantou como uma autoridade espiritual na sua casa e disse: pela minha família respondo eu.
E eu digo que eu e a minha família serviremos ao Senhor. É isso que Deus espera de você, que está aqui, que é um Josué na sua casa. É isso que Deus espera de você que está aqui, que é uma Débora na sua casa. Quando ninguém quis fazer nada, ela foi lá e se levantou e fez o que tinha que ser feito, porque ela sabia que a força dela não era dela, era de Deus que era por ela. E esta força é a maior que existe. Não tem inimigo pare para Deus. Só você, mulher, pode ser a Esther da sua casa. Ninguém podia salvar a família dela. Abaixo de Deus, só Esther que tinha poder para salvar a família dela. E ela não foi covarde e fugiu, mas ela lutou a luta certa. Ela partiu para a batalha espiritual. Ela fez o que tinha que ser feito. E a vitória chegou, e a salvação chegou, e a transformação. O que antes era morte virou vida. O que era pranto virou alegria, porque ela se levantou como a líder espiritual do seu lar. E Deus honrou a fé desta mulher. Deus honrou a fé de Josué. Deus honrou a fé de Davi. Deus honrou a fé de Débora. Deus vai honrar a sua fé nesta jornada em favor da família, que nós vamos começar juntos. Porque é para mulher, é para homem, é para jovem, é para criança, é para todo mundo que determinou no seu espírito, na sua fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso vai acontecer pelo poder da sua fé praticada. Nós vamos entrar numa jornada de 13 terças-feiras. E vai ser muito forte o que Deus vai fazer na sua família através de você. Vamos assistir. O domínio do meu lar. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Quem domina a sua casa? Você ou seu inimigo, que de dentro da sua parentela luta para te parar e faz de tudo para te impedir de avançar na vida? Dia 31 de janeiro, início da corrente forte da família. Nesta corrente você vai tomar o domínio espiritual do seu lar. Você vai tomar a decisão pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, e vai determinar que a sua casa vai servir a Deus. Apóstola Sol Daniela Carvalho vai entregar a chave profética consagrada para você que é responsável por sua família. Essa corrente da família é a chave, é forte, é envolvente, é poderosa. Dia 31 de janeiro, início da corrente forte da família, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Encontro especial do projeto Ação Mulher, às 3 horas da tarde. Minha casa é casa de oração. Glória a Deus! Por favor, se coloquem todos de pé e abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Hoje eu quero falar para você o que é primícia. Primícia a gente sabe que é honra que vai e honra que vem. Prosperidade que vai, prosperidade que vem. Como Isaac, que deu as primícias para Deus. Semente que vai e semente que me faz colher 100 vezes mais. O dobro de Deus não é 2, o dobro de Deus é 100. Mas tem algo sobre as primícias
muito profundo que eu quero trazer para você à luz da revelação da palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Abra aí na sua Bíblia e marque. Nós vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Achou aí? Agora olha aqui para a apóstola. Olha aqui para mim, dentro dos meus olhinhos. E me responda sinceramente. Você já pecou hoje, irmão? Irmã? Você já pecou hoje? A palavra de Deus diz que o ser humano ele tem uma inclinação para o pecado. A natureza do ser humano é pecaminosa. E nós, por mais que lutemos contra o pecado dia após dia, ainda assim estamos fadados a pecar. E quando nós lemos isso que nós vamos ler aqui agora, nós entendemos a grandeza do amor de Deus por nós e o cuidado dele por nós. Esse ano começou faz 15 dias. E quantas vezes, só nesse ano, você já ficou irado? Ficou com raiva? Isso é pecado. E quantas vezes você comeu demais e cometeu o pecado da gula? Hein? Ai, meu Deus. E aquelas vezes que você cedeu à preguiça? Tudo isso é pecado. Esse ano você dormiu com raiva algum dia? Pois é, pecado, porque a Bíblia diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que isso significa? Que você não pode deixar o dia acabar sem você antes acabar com essa ira. Sem você antes dar um fim nessa ira. Então, se eu começar a fazer aqui uma lista de coisas que a Bíblia diz não faz, e a gente faz, e só percebe que fez depois que fez, você vai ficar assustado. Mas olha o que diz aqui na palavra de Deus. Achou aí? Tiago, capítulo 4, versículo 17. A gente precisa entender que o que está escrito na palavra de Deus e nos é revelado pelo Espírito Santo é o que vai prevalecer. Não é o que eu acho ou deixo de achar. Não é o que você acha ou que você deixa de achar. É o que está escrito. Diz assim: portanto, pensem nisto. Pensar no quê? Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, todo bem que você sabe que você pode fazer e você não faz, você já pecou. É fácil pecar, né? Pois é. Pecar é algo que acontece todos os dias. E eu vou mostrar para você hoje que o apóstolo Paulo disse que o mal que ele não quer fazer, mesmo sem querer, ele faz. Por quê? O pecado existe. Mas também o perdão existe. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. O perdão é uma necessidade. Todos nós temos a necessidade de sermos perdoados, mas também perdoar. Tem uma parte na oração do Pai Nosso que me estremece. Quando Jesus nos ensina a orar ao Pai, colocando diante do Pai uma condição que nós estamos colocando. Pedindo ao Pai o seguinte: Pai, me perdoe, assim como eu tenho perdoado os que me têm ofendido. Isso na prática não é fácil. A gente sabe que perdoar não é fácil. E a palavra de Deus aqui é bem clara, dizendo para nós que todas as pessoas que sabem que devem fazer o bem e não fazem, estão cometendo pecado. Sem o exercício do perdão não existe saúde emocional. Uma pessoa aflita, amargurada, angustiada,
Pode procurar que tem alguma raiz de falta de perdão. Tem alguém que ela se prendeu e não perdoou aquela pessoa. E por isso veio aquela angústia, aquela amargura, aquele mau humor. Então, nós não somos pessoas perfeitas, nenhum de nós. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, perfeito é só Deus. Por isso que as primícias é o grande segredo do sucesso de um novo ano. Por quê? Eu não vou firmar o meu ano em mim, na minha competência, nas minhas habilidades, na minha inteligência, na minha estratégia. Por quê? Porque eu sou humana, eu falho e vou falhar. Então, se eu firmar o meu ano em mim, é como eu firmar o meu ano na areia. Mas se eu firmar o meu ano em Deus, o alicerce do meu ano ser Deus nas primícias no altar, não tem outra forma, então eu tenho certeza que a estrutura do meu ano não vai falhar, porque Deus não sabe errar, Deus não sabe falhar. Deus é o único ser perfeito. Todos nós não somos pessoas perfeitas, nenhum de nós. Nenhum de nós é perfeito. Nós não viemos de famílias perfeitas, nós nos relacionamos com pessoas que também não são perfeitas, e o perdão é um exercício necessário na nossa vida. Não perdoar é um pecado. Se irar é um pecado. Tratar uma pessoa com indiferença é pecado. Então a gente sabe que perdoar não é fácil. Fácil é pecar. Perdoar é necessário. E receber perdão é necessário. Ah, apóstolo, por que a senhora está falando isso tudo antes de entrar na mensagem com profundidade? Porque eu quero trazer para você aqui algo muito forte que a palavra de Deus nos traz no Salmo 23, versículo 6. Lembra que eu falei dos 3 anjos? Eu quero trazer para você aqui uma revelação muito forte sobre esses 3 anjos que nos retrata o Salmo 23, versículo 6, que é o anjo da gratidão, a gratidão que faz você receber mais. O anjo da bondade, que faz com que Deus faça mais por você, porque Deus, ele é bom. Ele é absoluto em tudo que ele é. E o anjo da misericórdia. A misericórdia de Deus faz com que você seja tratado não pelos seus pecados, mas pelas suas obras. E eu quero mostrar isso para você na palavra de Deus. Vira a página aí. Tiago, capítulo 5, versículo 19. Muito importante você entender isso. As obras, diz a palavra de Deus, elas sobressaem os nossos pecados. Então, se é inevitável para mim e para você pecar, por mais que nós nos esforcemos para não pecar, a gente ainda assim peca porque faz parte da nossa natureza humana, nós podemos sobressair com as nossas obras. E as obras, elas apagam uma multidão de pecados. Olha o que diz aí. Tiago, capítulo 5, versículo 19. Achou aí? Marque na sua Bíblia. Diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. O que ele está mandando lembrar? Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa. O que mais? E fará que muitíssimos pecados lhe sejam perdoados. Ou seja, se eu quero que multidões de pecados, não é 1, 2, 10 mil, não, multidão de pecados sejam perdoados na minha vida,
que eu tenho que fazer? Ganhar almas para Jesus. Porque uma pessoa que está no caminho errado, que eu trago ela para o caminho de Deus, para o santuário, isso apaga uma multidão de pecados. Porque está escrito na palavra de Deus, e assim o é. Eu peco hoje e peço perdão. Eu peco amanhã de novo, peço perdão de novo. Aí depois de amanhã eu peco de novo. Aí lá vai eu pedir perdão de novo. O que é isso? Eu tô achando que Deus é palhaço? Eu peço perdão por uma coisa que eu me arrependi porque fiz. Aí chega no dia seguinte, eu vou lá e faço de novo a mesma coisa. E aí eu vou e peço perdão de novo. O que é isso? Isso quer dizer que por mais que eu lute contra o pecado, tem coisas que a gente só percebe que pecou depois que fez. Porque é a natureza do ser humano. Deus não é levado na conversa. É claro, você peca, pede perdão na hora quando você percebe, e Deus te dá paz e te perdoa dos seus pecados. Mas tem aqueles pecados que você cometeu e que você não sabe que cometeu. Mas eles existem. Não basta você achar que porque você não viu, eles não existem. Eles existem. E precisam de perdão. Você está entendendo? É sobre o que está escrito na palavra de Deus. Não é sobre o que eu acho. Não é sobre o que eu desejo. É sobre o que é. E o texto sagrado diz: se você ganha um pecador para a igreja, uma multidão de pecados serão apagados por Deus. Tá vendo? Tá vendo a sabedoria de ganhar almas? Pois é. Aí vem o diabo com uma ideia fraca para contrariar a palavra de Deus. E o diabo diz assim: Deus não usa vaso sujo. Você é uma pecadora. Você é um pecador. Verdade? Nós somos pecadores mesmo. Perfeito é só Deus. Aí vem o diabo: e Deus não usa vaso sujo. Usa sim. Usa. Usa até uma mula. Aquele vaso pode até não entrar no céu, mas que Deus usa o que Ele quer, Ele usa. Lembra da história de Balaão? Pois é. Deus usou a mula de Balaão para falar com ele. A mula foi pro céu? Não. Ontem eu falava isso com meu filho. Quando você chegar no céu, você vai encontrar a mula de Balaão? Claro que não. Mas Deus usou a mula. É fato. Tá escrito. Então é. O povo de Israel... A história de Balaão é muito forte, né? O povo de Israel, eles estavam vivendo um tempo onde Deus havia os abençoado de tal maneira que eles venciam todas as batalhas. Eles não perdiam nenhuma. Eles estavam assim, com uma força de vitória estrondosa. E os inimigos começaram a ficar com medo de Israel. E o rei Balaque, que era rei dos Moabitas, buscou uma forma de tirar a força de Israel, de destruir com Israel, que estava só vencendo, era só vitória para o povo de Israel. E o que esse rei Balaque fez? Ele foi atrás do profeta Balaão e disse para ele o seguinte: profeta Balaão, eu sei que aquilo que você fala acontece. Se você disser está abençoado, está abençoado. Se você disser está amaldiçoado, está amaldiçoado. Então eu vim aqui em nome do rei Balaque, os mensageiros do rei, né? Falando com o profeta Balaão, para que o senhor, profeta, libere agora uma palavra amaldiçoando Israel, o povo de Israel. E aí o profeta, que não era um profeta sincero diante de Deus, ele não era reto, ele foi consultar a Deus. E Deus disse para Balaão: como pode? Não há como amaldiçoar um povo que eu, o Senhor, abençoei. E aí o profeta Balaão teve que dizer isso para os mensageiros de Balaque, e depois ele teve que dizer isso para Balaque 3 vezes.
quando o rei Balaque falava assim: amaldiçoa o povo de Israel, e Balaão abria a boca e dizia: eu não posso amaldiçoar alguém que Deus já abençoou. E o rei ficava com raiva e falava: amaldiçoa o povo de Israel, eu trouxe você aqui para isso. E o profeta Balaão foi obrigado por Deus a abrir a boca e dizer: eu não tenho poder para amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Eu não sei se você que está me assistindo aqui na transmissão está entendendo. É isso que vai acontecer com você nesse ano de 2023. Você que está colocando suas primícias no altar, colocando Deus como a base da sua vida, e Deus está garantindo as bênçãos dele sobre você em todas as suas colheitas. Na hora que você estiver lá arrebentando de vitória em vitória, aquela coisa maravilhosa, e os teus inimigos ficarem apavorados em verem a sua vitória e começarem a tentar te praguejar, te amaldiçoar, te maldizer, falarem de você, tentarem te destruir de todo jeito, o que vai acontecer? Eles vão ouvir de Deus: não tem como amaldiçoar alguém que eu, o Deus Todo-Poderoso, já abençoei. Não tem como amaldiçoar alguém que Deus já abençoou. Não tem como. Ih, meu Deus do céu. É muito forte. Ele disse pela terceira vez pro rei, o rei furioso, querendo destruir Israel, mas Israel estava encharcado da bênção de Deus. Ele disse 3 vezes, pela terceira vez ele disse para o inimigo: não tem jeito, eu não tenho poder para isso, não tem como, não tem um caminho que possa amaldiçoar este povo de Israel, porque não tem como amaldiçoar quem Deus primeiramente já abençoou. Aleluia. Muito forte, né? Não tem como. Se eu firmo o meu compromisso com Deus, Deus tem compromisso comigo. Qual que é o nome disso? Primícias. Primícias. Primeiro Deus. Deus me acrescenta todas as vitórias. É honra que vai e honra que vem. Meu Deus. Eu ponho no altar os meus primeiros frutos, o meu tudo. Porque eu sei que aquilo que Deus pode fazer na minha vida, ninguém pode fazer. Eu não posso fazer, só Deus. Então eu coloco no altar o meu tudo, meus primeiros frutos. Porque eu sei que é só assim que Deus me dará prosperidade e sucesso em todas as áreas da minha vida, em todas as minhas colheitas neste ano. Se coloque de pé no seu lugar. Primícias é o meu compromisso de honrar a Deus e é o compromisso de Deus de me firmar no caminho de vitórias. Vitórias sobre vitórias. De vitória em vitória, porque o meu alicerce é sólido. As raízes são santas. Então tudo que eu frutifico prospera rica e abundantemente. A palavra de Deus diz isso. Se as primícias são santas, toda a massa também o é. Se as raízes são santas, os ramos também são. É isso. É consagrar o alicerce, é consagrar as raízes do meu ano, para que tudo que eu frutificar seja regado das bênçãos de Deus, seja poderosamente abençoado por Deus, para que me garanta vitórias em tudo que eu fizer. Se eu firmo o meu ano na honra a Deus no altar, pode então vir o que vier, que nenhum mal me abalará. Se você firma o seu ano nas suas primícias a Deus, no altar de Deus, então você pode encher o seu coração de paz, porque tempestade alguma nesse ano vai te abalar, vai te atingir. Lembra? No início da transmissão hoje que eu contei o testemunho da nossa irmã, que ano passado decidiu firmar o ano dela na areia. E ela viveu um ano turbulento de tempestades, de altos e baixos. E por causa dessa experiência ruim que ela viveu, ela decidiu: esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou firmar meu ano
na rocha, nas primícias, porque eu quero um ano de estabilidade e crescimento. Eu não quero perder o que eu conquistar. Eu quero conquistar e conquistar mais. Eu quero vitória e vitória acima de vitória. Então, tudo isso é definido agora. Levante as suas mãos para os céus. E eu quero que você fale com Deus os 3 segredos, os 3 pontos que são ministrados pelos 3 anjos. O Salmo 23, versículo 6. Primeiro de tudo, a gratidão. O grato recebe mais. O reconhecimento. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus faça na minha vida o que eu não posso fazer. Eu dependo de Deus, por isso eu lanço sobre Ele toda a minha confiança. Então faça agora a sua oração de gratidão. A sua oração, porque Deus, Ele é absoluto. Ele é todo fiel. Ele é todo misericordioso. Ele não te trata conforme os seus pecados, mas Ele te trata por causa das suas obras e por causa do amor que Ele tem por você. Quem cuida de você é Deus. Repita isso. Quem cuida de mim é Deus. Agora fala, ninguém é digno da minha confiança como Deus. Agora diga isso com a sua palavra, com a sua boca, diga forte. Eu não confio em ninguém como eu confio em Deus. Isso, fale com Deus. E o terceiro anjo, a terceira força, o terceiro mover, que é a bondade. Gratidão, bondade e misericórdia. Gratidão, bondade e misericórdia. Gratidão, bondade e misericórdia. Honra que vai, honra que vem. Prosperidade que vai, prosperidade que vem. É Deus que cuida de mim. Primícia é obra, primícia é honra, primícia é perdão. Fale com Deus agora aí no seu lugar.